Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Começamos aí a luz da palavra, sexta-feira, depois de uma semana inteira aí de a palavra do dia, propósito, né? Terminamos agora, aliás, está terminando agora às 18 horas, né? Começando agora aí o nosso último áudio também do propósito da família. Então, para algumas pessoas vão estar lá no propósito, daqui a 20 minutinhos está me virando para cá e para receber a luz da palavra. Bom, pessoal da rádio, vamos lá. Telefone da Hebron, 11 970 13 8161. Vai ficar anotado aí fixo, mas para o pessoal da rádio é o 11 970 13 8161. Pessoal do Face, para quem não conhece a Rádio Hebron é uma rádio 100% de Jesus, toca louvor 24 horas por dia, de segunda a segunda, ou seja, não para nenhum dia, e você vai ouvir todos os ritmos, porém sempre louvor, né? Não tocamos nenhuma música secular, somente louvores, só que vai tocar vários ritmos, aí você vai ver sertanejo, você vai ver o louvor tradicional, vai ver o remix, tem alguns remixados aí de Dio Alpiste, enfim, você vai ter aí louvor internacional, então tem uma grade aí muito bem diversificada de louvores, amém? Está sempre que possível está atualizando aí, colocando louvor novo em nome de Jesus. Bom, o que o aplicativo? Você baixou o aplicativo, se você tiver o smartphone, qualquer smartphone, só que o que acontece? Somente no sistema Android, você vai baixar o aplicativo da rádio, você tem acesso a todos os louvores. Você consegue fechar a tela, continuar trabalhando, mexer no WhatsApp, fazer o que você quiser e deixar o louvor tocando. Qual que é a vantagem desse aplicativo? Você consegue salvar, você consegue compartilhar, você consegue fazer uma série de coisas. No caso do iPhone, não. No iPhone nós não temos o aplicativo, ainda não está disponível. Então você tem que entrar no site entra no site www.radiohebron.com.br. Aí lá você vai acessar a página e vai ouvir louvor. A mesma coisa do aplicativo. A única diferença é que você não consegue baixar nem compartilhar. Deixa eu ver quem entrou. Alexandra Franco, boa noite com muita alegria. Seja muito bem-vinda aí. Vai entrando o pessoal já mandando boa noite para vocês. Vou dar os recados aí da Hebron para todo mundo falar um pouquinho da programação da Hebron. Bom, do aplicativo da rádio você já ficou tranquilo aí, é super leve, dá para você, tem a facilidade de você estar baixando ele, não consome tanta internet, por quê? Porque você não roda o vídeo, é somente o áudio, então tem a facilidade para quem está usando dados móveis. Então, aconselho para você que está usando dados móveis, pode lá para a rádio. Quem puder ver o Facebook, glória a Deus, seja muito bem-vindo, né? A gente vai pelo Facebook aí, nosso programa vai até às 7 da noite, amém? Deixa eu falar sobre a programação da Hebron da semana aí, para você entender como é que funciona a Hebron. Nós somos uma igreja 100% virtual, né? Tem um estúdio aqui, quem quiser ir para o estúdio, fica à vontade. Normalmente o dia de Santo só avisa a gente para se programar aí para receber você. De domingo, quando é Santa Ceia, e o pessoal normalmente costuma vir para assistir aqui. É só avisar, vem, chega 15 minutinhos antes de começar o culto e é grande bênção, tá? Mas nós temos estúdio aqui, você recebe toda a programação da Hebron via internet, seja pelo Facebook, depois vai para o YouTube, você tem ainda a rádio, nós temos 3 aplicativos aí para você se conectar com a Hebron. Além do WhatsApp, que é uma ferramenta que quem está na Hebron sabe, se você não é da Hebron, você vê que nós usamos muito. Segunda a sexta-feira nós temos palavra do dia. Todo dia, 8h30 da manhã, começa a palavra do dia, a bispa ministra uma palavra, traz uma palavra todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então vai até umas 10h30, mais ou menos, está terminando aí, 1h30, 2 horas no máximo do programa. Então você vai receber uma palavra, a bispa vai estar orando, então vai ministrar, é uma grande bênção o programa, por quê? Diferentemente do culto, que às vezes fica limitado com o horário, o programa não, a bispa pode passar, a rádio é nossa, né? Então nós temos toda essa facilidade, a gente consegue passar um pouco do horário, não tem preocupação com o horário, a preocupação é que você receba todo o conteúdo, aquilo que a palavra do Senhor deu para aquele dia. Então, segunda a sexta-feira, eu espero vocês aí conectados com a gente, amém? Na parte da tarde, nós temos segunda, quarta e sexta, à luz da palavra nesse programa, comigo, eu estou falando com vocês. Nosso programa, como é que é? Um programa de estudo, né? O Senhor deu a direção para fazer um programa de estudo. Nós estamos aprendendo a Bíblia, mas numa ordem cronológica, diferentemente, talvez, como que você aprendeu em alguma escola dominical, enfim, nós vamos aprender, só que numa ordem cronológica. E, normalmente, quando a gente vai dar discipulado, por exemplo, já dei algumas aulas de discipulado, tem gravado também no YouTube, se você precisar das aulas de discipulado, tem lá alguns cursos que eu já dei. Mas qual que é a vantagem? Por exemplo, se a pessoa chegou nova na igreja, vai mandar ler João, mandar ler Mateus, para você ir, uma outra bagagem, uma outra forma,
falando sobre Jesus, o amor, né, daqueles profetas, dos sacerdotes daquela época e tal. No caso, à luz da palavra, nós vamos aprender a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, porém de uma forma cronológica de acontecimento. Então, nós não vamos seguir uma ordem à risca. Logicamente, a gente viu o Pentateuco, que são livros que vêm na sequência, os livros históricos aí, nós vamos ver os profetas maiores, os profetas menores, né? Mas o que acontece? Mas tudo na ordem cronológica de acontecimento. Eu acho que é interessante porque você vai facilitar você mais lá na frente o entendimento da escritura, porque você já sabe o que aconteceu em cada determinado momento. Então, quando a gente falar alguma coisa para vocês, ou quando você estiver recebendo uma ministração, seja na Hebron, seja em qualquer outro lugar, falou de um fato, você fala, bom, isso aqui só pode ter sido um livro de tal, porque aqui está relatando essa história. Por exemplo, estamos falando da reconstrução do templo. Você fala, bom, a reconstrução do templo é Esdras. Aí na sua cabeça já vai vir, bom, Esdras, logo na sequência chegou Neemias para ajudar a construir lá, só que Neemias é a reconstrução dos muros, então tudo isso vai facilitar para você. Então nós começamos aí em Gênesis, estamos em 1 Samuel, devemos terminar hoje, acredito que segunda-feira a gente termina já 1 Samuel, né? Hoje acho que não vai dar, mas na quarta-feira já começamos 2 Samuel. Então nós vamos até a primeira quinzena de dezembro, nós terminamos 2 Samuel, voltamos o ano que vem, 1 Reis, 2 Reis, aí vamos embora. Então você fica com a gente todo segunda, quarta e sexta, é 1 hora de programação, das 6 até as 7. 7 horas, está acabando, é super rápido, e você vai perder de uma forma muito bacana, a forma que o Senhor me ensinou. E quando eu comecei a estudar, logicamente eu não tinha conhecimento nenhum, né? Tinha ficado afastado da igreja há muitos anos, participei da escola dominical, mas é como eu falei para vocês, lá atrás era assim, pegava um tema, se ensinava na escola dominical e amém. Então, assim, eu tive que aprender realmente quando voltei para a casa do Senhor. E aí o Senhor foi me dando de uma forma. E eu entendi a ser a forma mais fácil para aprender. E é dessa forma que eu vou ensinar para vocês, né? Da forma que eu acho que é a mais fácil. Então, glória a Deus, eu convido vocês a estar comigo de segunda, quarta e sexta. Amém? Fica gravado no YouTube também. Depois lá no YouTube fica salvo o capítulo. Então você consegue saber que livro é, que capítulo é, como essas coisas você vai ver na retransmissão, ou perdeu alguma coisa, você vai lá que já tem um capítulo específico. O último capítulo do livro, normalmente eu faço um resumo, eu não sei se os primeiros livros eu fiz, eu não lembro mais, porque começamos em abril, mas super tranquilo, eu faço um resumo do mês inteiro, né, o livro inteiro, então tranquilinho a palavra, amém? Terça e quinta, o que nós temos? Terça e quinta nós temos um programa chamado Prefiro Crer, é um programa diferenciado, por quê? É um programa onde não tem uma ministração da palavra. Por outro lado, você é ministrado por quê? Porque são pessoas contando testemunho daquilo que viveram na Hebron. São pessoas que são de outras igrejas, tem membro da Hebron, tem várias pessoas aí que querem participar dos propósitos da Hebron. Participa, é abençoado, e a pessoa fala bem contar o testemunho do que viveu. Eu vivi no propósito do relógio de geração, que é um propósito muito... O primeiro propósito da Hebron, a Hebron nasceu com o relógio de geração, né? E as pessoas têm muita marca com o relógio de geração. E o Senhor falou muito claramente para a bispa na época, quando nós contamos a Hebron, o Senhor deixou muito claro para que a Hebron seria uma igreja de milagre. E as pessoas estão contando milagre do que tem vivido. Agora, se derramar, você receber a palavra, ter fé, você vai viver tudo isso. A igreja, se você pegar os testemunhos de terça e quinta que tem na Hebron, eu prefiro crer, você vai ver especificamente isso que eu estou falando para vocês. As pessoas que viveram o sobrenatural de Deus, por quê? Porque se derramou no relógio de oração, no propósito da família, e assim vai, e a pessoa vai viver e vem contar o testemunho de terça e quinta. Amém? Depois, sexta-feira, nós temos, além do programa Cedo, à luz da palavra, palavra do dia com a bispa, às 18 horas eu estou aqui, com a luz da palavra, e às 21 horas nós temos um programa que começou aí tem uns 2 meses, um programa novo do Bispão. O Bispo Fabão traz um louvor para vocês, e além de trazer um louvor, você consegue descontrair um pouco mais com vocês. E aí o que acontece? Depois traz uma palavra também. Hoje vai ser uma inauguração, porque nós estávamos fazendo também no Facebook e no YouTube, só que na rádio. Só qual é o problema? Tudo que faz no Facebook tem os direitos autorais. Se a gente colocar louvor, o que acontece? Eles bloqueiam a gente. Então estava fazendo o quê? Terminava, né, a gente excluía o vídeo, né, o programa Gospel Night, né, que se chama Gospel Night, excluía para que não tivesse problema. Mesmo assim estavam bloqueando. Então, para evitar esse problema, a partir de hoje vai ser só na rádio, né? Então, hoje você tem que conectar pela rádio aí, seja pelo aplicativo ou mesmo pelo site. E aí você consegue participar aí, ficar aí 1 hora, 1 hora e meia com a gente aí ouvindo o louvor. Além de trazer o louvor, vai trazer uma palavra. Então,
você não sai da Hebron sem a tua bênção, amém? No final da hora, quer dizer, fala sério, você recebeu uma palavra, ouviu o louvor, adorou, glorificou, o Espírito Santo de Deus habita no meio dos louvores, você teve tudo isso e ainda recebeu a bênção no finalzinho. Então, glória a Deus, aí o programa Super 10, como você está conosco hoje às 21 horas. Dá tempo de você tomar um banho, descansar um pouquinho, depois da luz da palavra, e voltar para o Gospel Night. Amém? E aí você passa no WhatsApp da igreja, que é o 11 970 13 8161. Passa o louvor que você quer, dependendo, a gente consegue colocar no mesmo dia, senão fica para a próxima semana. Amém? Mas aí manda o louvor, vamos começar a interagir no programa. Se o pessoal ouve, mas está todo mundo quietinho, vamos começar a interagir. Então, o programa vai ter mais interação, vai ficar mais bacana que vocês podem participar também. No primeiro, o pessoal foi pedir louvor, o pessoal estava chamando no WhatsApp pedindo louvor. Vamos voltar a pedir louvor aí. Uma forma que você está participando conosco. Amém? Domingo nós temos culto, né? Todo domingo tem o culto da família, e é às 10 horas da manhã. Então, domingo agora também, às 10 horas da manhã, a gente tinha anunciado que ia ser às 8 horas da manhã, mas não vai ser às 10 mesmo. Então, às 10 horas da manhã vai ser o culto no domingo. Eu espero vocês. Domingo eu vou estar ministrando, né? O último domingo do mês que ministra sou eu. Então, eu vou estar ministrando aí, a gente vai estar vendo um pouco de Neemias, vou ver o mês inteiro aí, então vai ser um culto extraordinário, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém? Porque falar de Neemias é algo extraordinário. Nós temos relógio de oração e hoje nós estamos aí nos 3 dias da Hebron do propósito da família. Então, o propósito também extraordinário. Eu convido vocês a estar participando. Semana que vem nós temos propósito novo de novo. Toda semana tem propósito da Hebron. A semana não passa batido aí, é raro. Uma semana sem propósito. Semana que vem nós temos propósito do Salmo. Então, quarta, quinta e sexta tem propósito do Salmo. Eu convido você a estar conosco participando do Salmo. Amém? Já fica ligadinho aí para você não perder, né? Porque senão terça-feira fala, eu perdi aí para metade do dia. Então, a partir de quarta-feira, quarta, quinta e sexta, propósito do Salmo é tranquilo. Você pode ver o Salmo durante o dia aí de manhã. Vai receber o áudio na parte da manhã, da tarde e da noite. Então dá para você meditar aí o dia inteiro, não tem um horário específico que nem o de hoje. Hoje não. É às 6 da manhã, ao meio-dia, e às 18, que é o propósito da família. Horários específicos aí, onde nós vamos rasgar no mundo espiritual aí, para te abençoar, esse principado de morte ao meio-dia. Então tem um porquê aí, e a Bispa já ministrou isso também. E se você ver a luz da palavra, aos poucos você vai sendo ministrado sobre cada situação. Amém? Glória a Deus. Então abram suas Bíblias aí, 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou orar, já fechem os olhos aí, vamos orar em nome de Jesus. E depois eu vou dar bom dia, eu vou dar boa noite para o restante que está aparecendo aqui no Facebook. Hoje, glória a Deus, está aparecendo o nome de todo mundo, enquanto isso abre aí para a gente deixar pronto. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir, Senhor, nos visita poderosamente, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na tua presença limpos de mão, puros de coração. Quero te pedir também, Senhor, nesta noite, tira todo o cansaço, Pai, desse dia de trabalho, toda a sonolência, Pai, toda a apostasia cai por terra hoje, Senhor. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Senhor. Nos limpa e nos purifica nessa noite. Coloca a nossa mente cativa e obediência a Ti, Deus, em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, nos ensina, Pai, aquilo que precisamos aprender, Deus, em nome de Jesus. E que venhamos compartilhar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa da minha voz, da minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai. E que toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui, bom. Alexandre Franco, eu já falei. Bispão Fábio está aqui. O Bispo Fábio está aqui conosco. Boa noite, com muita alegria. Deixa eu ver aqui mais aqui. Maurição, boa noite, com muita alegria. Deixa eu ver aqui mais. Douglas Silveira, boa noite, com muita alegria. E aí tem um pessoal que fica lá com o Maurício, pelo Gabriela Rocha. O Bispão também tem um outro grupo aí. Então, ser todos abraçados aí. Boa noite a todos aí. Amém? Aí quem foi entrando, tem o pessoal da rádio também. Boa noite a todos vocês. Pessoal, capítulo 25, vamos falar o que a gente comentou rapidinho sobre a quarta-feira. Quarta-feira nós falamos sobre situações importantes. Primeiro, o fato de Davi ter a oportunidade de matar Saul e não o fez, né? Então a gente viu lá, ele estava na caverna de Adulão, Saul entrou lá, né, para aliviar o vento e de cara com, quer dizer, não viu nem Davi lá, ainda cortou um pedaço da orla dele. Ele pediu desculpa, depois e tal, fizeram as pazes lá, depois e tal, mas mesmo assim Davi não seguiu com ele
continuou seguindo o teu caminho, porque sabia que Davi, que Saul era bem maluco, né? Esse espírito maligno que dominava ele aí, em qualquer momento ele podia virar tudo novamente. Então, mas ali fizeram as pazes. Davi mostrou que teve a oportunidade de matar, e tal, ficou dessa forma. Logo na sequência, a gente vê aqui Davi indo para a cidade, para uma outra cidade, pedir refúgio. Não, na verdade, ele foi pedir para Nabal, né? Tinha protegido tudo ali que Nabal tinha, todo o rebanho de Nabal foi protegido porque Davi ficou naquela região por um determinado tempo. E aí ele vai, mandou os moços deles até Nabal, pedir alimento, pedir alguma coisa, sabia que era a época dos tosqueadores, né? Iam lá, e ele falou, bom, esse momento é um momento onde tem recurso, onde tem condições de nos ajudar. E pediu para que Nabal pudesse dar alguma coisa para ele se alimentar e coisa e tal, mandou dizer em paz e coisa e tal. Porém, Nabal se recusou. Falei, eu lá conheço, nem sei quem é esse filho de Jessé, pode ser qualquer um viajante aí falando isso mais. E, logicamente, ele sabia que era, que os próprios servos dele, na sequência, vai contar para Abigail, né? E aí, esse filho de Belial, né, filho de Satanás, aí não quis ajudar coisa nenhuma e mandou os homens embora. Os homens voltaram irados, chegaram lá, contaram para Davi, Davi falou, prepara as espadas aí, porque amanhã, até o final do dia, não vai ter um homem sequer de pé. Davi iria, né? Porque afinal tinha protegido Nabal de tudo isso. E os moços funcionários ali de Nabal desceram e contaram para Abigail, né, a esposa dele, mulher sábia, mulher do Provérbios 31. E aí falou para ela o que aconteceu. Davi mandou os homens aqui, coisa e tal. E de fato, nada aconteceu aqui, porque ele nos protegeu, né? Tinha muitos saqueadores naquela época, mas por conta de Davi na região, pessoas 600 homens, não aconteceu nada. E essa mulher sábia falou, para um pouquinho, preparou lá, mas preparou muita comida mesmo, porque eram 600 homens, você imagina, né? Preparou muita comida, preparou tudo isso, e aí ela vai ao encontro de Davi. E ela manda, né, ir o povo na frente, ela vai logo na sequência. E quando ela se deparou com ele, lá curvou, colocou os dedos, meu Senhor, me perdoa, eu perdoo meu marido, aquele filho de Belial, e coisa e tal, mas eu estou aqui, quero me desculpa, que se recaia sobre mim qualquer culpa sobre alguma coisa. Se os teus funcionários tivessem falado comigo, os teus moços, eu mesmo teria preparado, tanto que está aqui, ó, trouxe isso, e aí ela agrada da vida. Davi falou, olha, antes, se você não tivesse chegado aqui, realmente não ia ficar um sequer de pé do sexo masculino, né? Nenhum homem aí ia ficar de pé. E ali ela faz aquele oba-oba com Davi, então, ela falou, para que você vai derramar o sangue, né, do camarada na sua mão? Deixa Deus, né, cuidar dele, coisa e tal. E logo, na sequência, realmente, o que Deus faz, né? Deus fere ele fica uns dias lá e tem como se fosse um infarto, segundo os estudos, né? E aí ele morre lá. Tanto é que quando a Abigail voltou para casa, ele estava lá completamente bêbado, dando um baita de uma festa, quer dizer, ele tinha condições de ter ajudado, não ajudou porque não quis, né? E estava ali completamente embriagado, ela nem falou nada, deixou para falar no dia seguinte. Quando ela falou no dia seguinte o que tinha acontecido, esse homem teve um troço lá e logo na sequência, passados alguns dias, ele veio a óbito. Então, isso foi o que nós vimos aí de mais importante na quarta-feira. Então, eu vou ministrar para vocês agora a partir do capítulo 26, vamos ver até o máximo que a gente vai, e na segunda-feira a gente termina o capítulo 31, né, falando lá de Ziclac, e aí vamos fazer o resumão do livro todo para a gente entrar em 2 Samuel. E aí já muda a história, por quê? Aí realmente vai sair praticamente a figura de Saul e entra Davi com força total. Nem até aí a gente fala a história dos filhos dele e coisa e tal, até chegar lá no finalzinho de 2 Samuel. Legal? Vamos lá, capítulo 26 então, pessoal. Abram suas Bíblias aí. Davi outra vez vai poupar a vida de Saul, é o título que está aqui. Os ifeus foram até Saul e disseram que Davi estava escondido no outeiro de Áquila. Eram cadeias de montanhas que tinha lá, onde Davi estava se escondendo naquela época, né? Lugar, inclusive, onde ele já havia estado, conforme o relato lá em 1 Samuel capítulo 23, nós vimos lá que ele esteve nessa mesma região. Só que aqui os ifeus aqui foram lá e deduraram. Veja que Davi por várias vezes, viu, ele alguns ajudou, lembra do povo de Keila, que nós vimos também na quarta-feira? Ele ajudou o povo de Keila, a primeira oportunidade que tiveram, medrosos do jeito que era, chegou Saul lá, começou a apertar ele, não, Davi foi por aqui, foi dando nome, endereço, CPF, dando tudo. Então aqui, Davi não era a primeira vez que ele era traído, né, por pessoas que ele ajudou no meio do caminho aí. Aparentemente Saul se esqueceu que havia perdoado a Davi, né? Tinha acabado de perdoar Davi, mas parece que passou uns dias ali, já tinha esquecido de tudo isso. Tinha reconhecido ele, inclusive, como futuro rei de Israel, ele fala no capítulo 24.
reconheceu, fez as pazes com Davi e falou que Davi seria o rei de Israel. Quer dizer, mesmo depois de tudo isso, parece que ele esqueceu, né, que ele tinha feito esse acordo com Davi. Mas novamente toma seus homens, seus 3.000 homens, e se acampou próximo da região onde estava Davi. O que ele fez? Pegou 3.000 homens, esqueceu de tudo isso e foi atrás de Davi. Davi, sabendo que vinha Saul, foi até o seu acampamento, onde estava Saul e Abner, que era o comandante lá do exército principal lá de Saul. Amém? Vamos ler do versículo 6 ao 12 aí. Lembrando que na oportunidade passada, quando ele tinha praticamente fechado o cerco lá contra Davi, o Senhor entrou com provisão, falou: você não vai deixar meu servo em paz? Foi lá e falou: os filisteus começaram a atacar a cidade de Saul, e Saul teve que bater em retirada, né? Só que agora, novamente, ele está aqui uma nova empreitada contra Davi aí. Vamos ler do versículo 6 ao 12. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisal, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descera comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, a sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora escravá-lo-ei a lança ao chão de um só golpe, e não será preciso o segundo golpe. Agora, deixa que eu mato ele aqui, como o senhor tinha te falado, está aí o homem, você pode matar ele, deixa que eu mesmo mato. Davi, porém, respondeu a Abisai: não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, esse o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Senhor, me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está na tua cabeceira e a bilha de água, né, uma tigela de botar água, e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha, pois todos dormiam por quanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Então o Senhor tinha colocado um sono profundo naqueles camaradas. Davi entrou lá junto com Abisai. Abisai falou: mata o camarada, você tem a oportunidade aí. O Senhor não falou que ia dar ele nas suas mãos? Está aí, ó, a oportunidade está aí. Lança, pega a própria lança dele, mata ele lá, não vai precisar nem do segundo golpe. Davi falou: não. Quem sou eu para levantar minha mão contra o ungido de Deus? Se tinha uma coisa que Davi respeitava, era o ungido de Deus. Ao contrário de Saul, que não respeitava nada, mas Davi tinha hombridade, tinha respeito. E outra, Davi reconhecia a autoridade que existia, delegada por Deus, por ele que ungiu a Saul, né? E outra, respeitava o que o povo reconhecia ele como rei. Então Davi não ia se levantar contra ele, e também era sogro dele, né? Davi mais uma vez recusou-se então a estender a mão contra o ungido do Senhor. Davi sabia que Deus removeria Saul do cargo de acordo com o seu tempo perfeito, não o tempo de Davi, né? Mas deixa que Deus vai fazer, mas no tempo dele. Então se apegou à lança e à bilha de água, pois esses objetos provariam que ele tinha estado perto de Saul o suficiente para matá-lo, mas recusou-se fazê-lo. Então o que ele fez? Ele foi lá e pegou algumas coisas ali, a lança e a botija de água, e falou: bom, isso aqui vai ser mais suficiente para mostrar que eu tive a oportunidade de matá-lo, mas não matei, né? Então olha a situação que estava aí. Marília Machado, boa noite, com muita alegria, seja muito bem-vinda. Então, Davi levou tudo isso embora. Davi, então, passou para o outro lado do monte, onde havia uma grande distância entre ele e o exército de Saul. Chamou o povo a Abner, dizendo: não irá responder, Abner? Começaram a chamar Abner. A afronta era com Abner, por quê? Neste caso, porque Abner era o chefe, era general lá, o chefe de todo o batalhão. Então, quer dizer, o que Davi vai tentar mostrar para ele, que vocês vão ver aqui? Ora, se você é o general, você poderia ter matado o teu rei aí, você não viu nada. Mais ou menos a afronta que ia chegar para ele aí. Vamos ler o versículo 15 e 16. Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes o rei teu senhor? Porque veio do povo para destruir o rei teu senhor. Não é bom que fizesse tão certo como vive o Senhor? Deveis morrer vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha
em sua cabeceira. Então aqui Davi, muito astutamente, pegou, começaram a gritar lá para a árvore e falou: quem é você? Você não tinha que proteger o rei? Devia morrer você agora, que sua obrigação era proteger o rei. Você não protegeu, tanto não protegeu que ela, cadê a lança e a milha d'água que estava com ele? Olha só o que Davi fala para ele. Vamos ler, depois na sequência vem o título: Saul outra vez reconcilia-se com Davi. Saul reconheceu a voz que era de Davi falando do outro lado. E Davi queria saber por que Saul perseguia ele. Como tanto você me persegue? Acabamos de fazer as pazes, novamente você me perseguiu, olha aqui, poderia ter matado você mais uma vez, e você, né, continua me perseguindo. Davi considerou a possibilidade, inclusive nessa situação, e ele relata, de que Deus estava usando Saul como agente de disciplina para ele. Será que Deus está usando Saul para disciplinar para alguma coisa? Se fosse o caso, Davi estaria disposto a oferecer sacrifício expiatório, uma oferta de manjares, como eles faziam naquela época, como a lei determinava. Amém? Por outro lado, ele chamou pelo juízo de Deus sobre cada homem perverso que tivesse colocado Saul contra ele. Ó, que Deus venha e qualquer um que colocou Saul contra mim, que o Senhor venha o juízo de Deus. Imagina, olha como Davi, nesse ponto, era inocente. Já imaginando que talvez alguém tivesse falado alguma coisa para Saul que não procedesse, que não fosse verdade. Né? Olha só como é que era um pensamento de um cara íntegro. Né? Foi, bom, de repente, ainda tentando ver uma inocência por parte de Saul que não existia. Né? E mais, que o rei perseguia como quem persegue uma pulga ou uma perdiz, que era um animal conhecido por fugir para ter segurança ao invés de lutar. Né? Está me perseguindo, né? Como se eu fosse uma pulga, como se fosse um serviço que foge para não lutar. Quer dizer, Davi poderia estar lutando e não quis lutar. E é uma das coisas que talvez Saul não entendesse, que Davi simplesmente não estava querendo lutar, que se quisesse lutar primeiro, ter a oportunidade de matar, não matou. Se quisesse lutar, também poderia lutar com ele, pegar ele de emboscada. Né? Afinal, chegou lá, estava todo mundo dormindo, mas ele não queria fazer isso. Né? Vamos ler o versículo 21 a 25 aí. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Então disse Saul: pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Está reconhecendo que, afinal, né, Davi estava mostrando que teve a oportunidade de matar ele dessa vez mais até do que da outra, que agora ele estava dormindo. Ia lançar, colocar a lança sobre ele, matar ele, não ia saber nem o que aconteceu. Né? Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e leva. Pegue, porém, o Senhor cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor. E ele me livre de toda a tribulação. Quer dizer, né, como o Senhor tinha feito, que o Senhor agora fizesse sobre a vida dele também. Né? Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas fará e de fato prevalecerás. E então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Davi aqui então solicitou que fosse valorizado tanto quanto ele valorizava a vida de Saul, né? Para que Deus valorize a vida dele, como ele tinha valorizado a vida de Saul. Talvez uma coisa até mais do que justa, né? Afinal, o quanto ele preservou a vida de Saul, que Deus fizesse da mesma forma, usasse da mesma medida para com ele, como que ele estava usando para o ungido de Deus. E era isso que ele sempre falava, afinal ele é ungido de Deus, né? E esse, inclusive, relatado agora, foi o último encontro entre Saul e Davi. Aqui foi o último encontro dele, toda essa história toda. As oportunidades que Davi teve de matar Saul, aqui foi o último encontro entre os dois. Presta atenção aí, que é importante. Virgínia, boa noite com muita alegria. Jaqueline Rodrigues, boa noite com muita alegria. Seja muito bem-vinda. Olha, Deus, hoje eu estou conseguindo, está aparecendo todo mundo aí, vai entrando, conforme vai dando, eu vou falando boa noite, amém? Capítulo 27. Davi outra vez com Aquis, rei de Gate. Estão lembrados que ele foi lá, pediu abrigo? Mais uma vez, ele vai chegar aqui junto ao rei. Então, aqui o que a gente vê? Duas situações importantes. Davi agora realmente fez novamente Saul perdoou ele, aqui eles fazem uma reconciliação novamente com Saul, o que era importante para Davi,
dado a consideração que ele tinha pelo fato de Saul ser um rei. Então aqui Saul realmente desistiu, porque viu que por mais que ele tentasse contra Davi, né, por mais que viesse o espírito maligno sobre a vida dele, ele tentasse matar Davi, ele não ia conseguir. E ele ainda corria o risco de uma hora, mais hora, menos hora, isso cair sobre ele e ele de fato, Davi de fato matar ele. Né? Capítulo 27, Davi outra vez com Aquis, rei de Gate. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu parecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir da terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim, me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com seus 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi em Aquis e Gate, e ele e seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoá, a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Então aqui veja que Davi vai buscar refúgio aqui com o rei Aquis. E aí vai, inclusive o rei Aquis aqui, vai pedir para ele ficar ali. Falar, eu não queria ficar aqui dentro do reino, eu queria que você me desse algumas terras aí, me dá um outro lugar, mais para frente a gente vai ver aí que ele não que ele não gostasse da hospedagem, mas ele não queria ficar ali diretamente no palácio com o rei, né? Davi então habitou ali com suas mulheres e com sua família. Logo, Saul ficou sabendo, e como Davi previa, Saul deixou de persegui-lo, né? Ficou sabendo que ele estava ali não ia ter como ele perseguir, então, deixa para lá, deixa Davi seguir a vida dele. Davi então pede ao rei Aquis um lugar nas cidades, para que ele pudesse habitar na cidade real. Ele não queria morar em Gate, ele queria uma outra cidade nas redondezas. Uma coisa que você precisa entender, e eu comentei muito isso no livro de Josué, porque Josué começa a distribuir as terras. E às vezes você fala assim, mas essa cidade não é outro rei, não. Existe um rei, como você pegar um presidente, existem várias cidades que correspondem a ele. Vai São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Manaus, né? Então tem tudo isso. Então, às vezes ele não estava na capital, por exemplo. Vamos pegar lá a capital do país, lá, a política, se a gente for ver, é o que? É Brasília, certo? Mas vamos supor que vamos pegar uma referência de São Paulo. Mas eu não quero morar em São Paulo, eu quero morar no interior de São Paulo. Me dá Campinas, me dá uma outra região. Então, é mais ou menos isso. Ele não ficava naquela região, não queria ficar em Gate, mas que o rei desse para ele algumas cidades da região para que ele pudesse ficar lá sossegado com seus 600 homens, com suas famílias lá. Né? O rei, então, deu a Davi a cidade de Ziclac, que é uma cidade muito conhecida, porque tem uma história que nós vamos ver no capítulo 31, muito importante, no capítulo 30 e 31, que era a cidade que havia pertencido à tribo de Judá, mas que agora estava sob o domínio dos filisteus. Outra coisa importante aqui, a gente viu que muitas cidades foram distribuídas lá na época do livro de Juízes. E o que acontece? Muitos das tribos, o que eles fizeram? Eles chegaram lá, eles deixaram os estrangeiros permanecerem, a ordem do Senhor era para matar todo mundo, eles não mataram, deixaram os estrangeiros lá. Muitos justificaram que esses estrangeiros que ficassem iam ficar como trabalho, iam trabalhar para eles e pagar tributo para eles. E outros tantos, o que aconteceu? Com o passar do tempo, perderam até a própria terra que estava. Aqui, por exemplo, era uma, que era da tribo de Judá, mas que naquele momento estava pertencendo aos filisteus. Por quê? O povo deixou os filisteus tomarem conta, eles foram crescendo cada vez mais e agora o povo estava assolado. E a gente vê no livro de Juízes que o povo muitas vezes foi assolado pelos filisteus, pelos amonitas, amalequitas. Então, um povo que assolou duramente o povo de Israel. Então, aqui, Davi estava ficando numa cidade que pertencia lá atrás ao povo, à tribo de Judá, e que agora estava sob o domínio dos filisteus. Ziclac ficava localizada no extremo sul da Palestina, só para você ter uma ideia. Então, Davi ficou nas terras dos filisteus por 1 ano e 4 meses, ou seja, na terra dos filisteus, primeiro, a gente viu aí, Saul não ia tirar sardinha com ele, não dava para fazer nada, o que Saul ia fazer com ele? Deixa ele lá, e eu fico por aqui, né? E aí, o que aconteceu? Ele ficou lá 1 ano e 4 meses. Aquis era filisteu, recebeu Davi porque já sabia do rompimento dele com Saul, senão não teria recebido ele, até porque eram povos inimigos, mas recebeu porque sabia que ele tinha rompido com Saul. E também porque Davi tinha 600 homens com ele, o que traria proteção também diretamente. Lembrando que era a segunda vez que Davi buscava refúgio em Gate devido
a perseguição de Saul contra ele. Então já não era a primeira vez, ele já era a segunda vez que ele estava indo a Tegate, aqui pelo menos a segunda vez que ele estava na Bíblia, que ele vai a Tegate para buscar refúgio lá com o pessoal. Amém? Vamos ler do versículo 8 ao 12 aí. Até o último versículo. Subia Davi com seus homens e davam contra os Jesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas, porque eram esses os moradores da terra de Delã, na direção de sul até a terra do Egito. Davi veria aquela terra e não deixava com vida um homem nem mulher. Tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os cabelos e as vestes, e voltava e vinha a Aquis. Perguntando a Aquis contra quem destes hoje, Davi respondia, contra o sul de Judá, e o sul dos Jerameelitas, e o sul dos Quineus. Davi não deixava com vida nenhum homem nem mulher para trazer a Gate, pois dizia para que não nos denuncie, dizendo assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou em terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo, fez ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que não será por servo para sempre. Então aqui o que acontece? Aquis entendia que ele era um bom aliado, né? Que o povo de Israel não queria bem com ele lá, então ele é um bom aliado, para mim me interessa, ele tem 600 homens, aqui não me faz nada, ele saía para as pelejas. Mas veja que Davi tinha uma estratégia aqui muito importante, ao contrário do que muita gente pensa. Davi não dava bom dia a cavalo para o brinco muito, né? Ele não fica dando bom dia a cavalo, não fala à toa, não. Ele tem tudo com Davi, tinha propósito, porque servo de Deus, ungido de Deus, tinha propósito em tudo. Ele ficou aqui, mas ele continuava tendo as investidas dele, e eliminando o povo que era inimigo do povo de Israel. Por isso que ele não deixava viver ninguém, ele cumpria na risca que o Senhor tinha determinado, e até porque ele não trazia ninguém para contar a história com o Midigate. Então o Midigate até então está achando que Davi está ali, está ferindo um povo por aí, guerreando por aí, mas não se preocupou em saber quem ele estava matando, né? Ziclac ficou, então, sendo um quartel general para Davi. Era uma cidade importante, uma base para que Davi pudesse sair e fazer todas as coisas. Era um quartel general mesmo. Ele convenceu Aquis que estava servindo aos filisteus, quando na realidade ele não estava. Porém, ele usava a cidade como base para o ataque às tribos do deserto. Ou seja, ele continuava a combater os adversários do povo de Deus. Então, ele usava ali a base, saía, ia guerrear, voltava, e Aquis, está tudo bem, ele está ajudando os filisteus aí. Quando na realidade, ele não estava ajudando os filisteus coisa nenhuma, era povo inimigo de Deus. Ele só estava ali, porque estava fugindo, né, de Saul. Sabia que Saul ia tentar matar ele mais uma vez. Então ele saiu ali, buscou esse abrigo ali. Mas ali ele não deixou de fazer aquilo que era a função do rei de Israel, que é combater os inimigos, e era o povo filisteu, um dos maiores inimigos do povo de Deus, né? Amém? Capítulo 28, vamos lá. Hoje a gente vai conseguir bem aí. Vamos deixar só o último capítulo aí para a gente ver na segunda-feira. Vamos lá, capítulo 28. Saul consulta um médium em Endor. Fala sério. Saul não para por aqui. Logicamente, isso que eu vou ler para vocês agora não foi o que custou o reino de Saul. Talvez a cartada final para, se determinar talvez a morte dele. Mas o reino ele já tinha perdido lá atrás, quando Samuel deu uma direção para ele esperar os 7 dias, né, não fazer nada, esperar Samuel chegar para entregar o holocausto, aquilo era entregue pelo sacerdote. E o que acontece? E Saul, temendo, né, que Samuel não chegava, ele viu que o inimigo estava assolando eles. O que ele fez? Ficou com medo do povo esmorecer, foi lá, pediu para recolher lá o que tinha que entregar de holocausto, e ele mesmo foi entregar. E logo que ele acabou de entregar, ele está de cara com Samuel chegando. Mas Samuel estava chegando. O precipitado que foi, custou o reino dele. E logo Samuel chega e fala, você perdeu o teu reino hoje. E aí falou, você não ouviu, eu estava aí de lá, toda aquela história. Mas aqui, mais uma vez, ele vai dar uma pisada de bola, uma pisada de bola significativa. Vamos ver aqui por quê. Ele vai mexer com coisas que não devia mexer, também sendo servo de Deus, né? E essa parte, presta atenção, tem muito servo de Deus que gosta de uma confusãozinha assim que eu vou levantar para vocês aqui. Vamos ler do versículo 1 até o 6 aí. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi,
Fiquei sabendo comigo, fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás quanto pode o teu servo fazer, disse Aquis a Davi. Por isso te farei a minha guarda pessoal para sempre. Aqui já colocando Davi numa situação complicada, porque sabe, se Davi saindo para essa guerra junto com o rei Aquis, ela saiu contra o próprio povo de Israel. Então, quer dizer, ele ia ter que lutar contra o povo de Israel. Vamos ver o agir de Deus aí. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Tinha extirpado todo médio e todo adivinho, Saul tinha feito, né? Ajuntaram-se os filisteus e viram acampar em Sunem. Ajuntou Saul e todo Israel e se acamparam em Giboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Quando ele deu de cara que viu o acampamento dos filisteus, que eram muitos, se comparado aos 3.000 homens, muito possivelmente que ele teria levado para essa guerra, ele ficou com medo. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Como vocês sabem, naquela época eles costumavam lançar o Turim e o Tumim, porque ali eles saberiam qual era a direção que Deus ia dar. E Saul foi consultar o Senhor, e o Senhor não respondeu nada. Como da outra vez, ele vai fazer arte, né? Consultou o Senhor não respondeu, o Senhor não ia falar com um camarada que estava completamente atrapalhado, né? Deus vai falar com o cara em pecado, com o cara que está atrapalhado? Não vai falar. E Saul, eu faço o que agora, né? Davi agora enfrentaria, nessa situação, um grande dilema, pois teria que lutar contra o seu próprio povo. Mas Davi permaneceu calado. Você vê que ele não respondeu nada. Eu li para vocês, ele não relata nada, né? Talvez esperando o livramento de Deus, o que faria, ou então o que ele faria nessa situação. Ele ficou quieto, deixou o rei Aquis falar, que tinha que ir, que tinha que proteger, coisa e tal. Ele ficou quieto, vamos ver o que Deus vai fazer. Deus me livrou até agora, não vai ser agora que Deus vai me entregar na mão, né, dos filisteus, né? Me livrou de Saul, fala sério, meu próprio povo vai me livrar do povo inimigo? Saul estava com medo, estava tão afastado de Deus, que pede aos seus homens que achem uma mulher que fosse médio para que ele fosse consultar. Olha o que ele tinha feito. Ele praticamente acabou com os profetas e trouxe os médiuns para poder usar. Quer dizer, isso era uma cultura do estrangeiro e não do povo hebreu. Né? Você vê que aqui ele está consultando e vai mexer com aquilo que não deve. Né? Seus homens disseram que existia uma mulher em Endor. Saul então se disfarçou, né, trocou as suas vestes, para que não soubesse que era o rei, andando à noite, né? Pegou 2 de seus homens à noite e foi ter com a mulher, pedindo que ela adivinhasse pela necromancia. O que é a necromancia? É o meio dos espíritos em contato com os mortos, era o que eles usavam na época lá, aqueles que usavam de feitiçaria, na realidade, né? E ele pede para que ela consulte lá, né? A mulher logo falou, sem saber quem ele era. Bem sabes que fez Saul, eliminando todos os médios e adivinhos, porque ele estaria armando isso para ela. Falei, poxa vida, Saul mandou eliminar todos os médios e todo mundo, e agora você está armando para cima de mim, quer dizer, quer que eu fale alguma coisa para minha condenação, para você me matar? Mas ele ainda, sem falar que era ele, jurou em nome do Senhor que nenhum mal aconteceria daquela mulher. Não se revelou quem era, falou que ele era Saul, agora a mulher já tinha relatado, mas ele falou, faz o seguinte, fica tranquilo que não vai acontecer nada com você, ninguém vai matar você, ninguém vai fazer nada. Vamos ler o versículo 11 ao 19 aí. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Faz subir o que é? Como eu falei aqui, necromancia, ia buscar os espíritos dos mortos, e ela queria saber quem ele queria que trouxesse dos mortos lá para resolver. Samuel, como se Samuel fosse para o inferno, né? Fala sério. Aí ele pediu que fosse Samuel. Vendo a mulher, a Samuel gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul, por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei, não temas o que vês. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, bem subido, um ancião está envolto numa capa, entendendo Saul que era Samuel. Presta atenção, entendendo Saul que era Samuel. Ela não disse que era Samuel, mas ele entendendo pela descrição que seria Samuel. Inclinou-se o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul,
por que me inquietas, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério, nem pelos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me revele o que devo fazer. Fala que ele já tinha consultado os anciões, tinha consultado tudo. Nem o Turim e o Tumim não tinham resolvido o problema dele. E nem em sonho o Senhor não tinha revelado nada para ele. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e te fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, ele te dissera, tirou o reino de tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não desses ouvidos, a voz do Senhor não te executasses o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E o companheiro de Israel, o Senhor te entregará nas mãos dos filisteus. Então aqui, veja que o espírito que essa mulher puxou lá deu uma ficha corrida aí que ia fazer acontecer. Que no dia seguinte ele ia estar junto do Senhor, junto de Samuel, no caso. Ela fala, amanhã você vai estar comigo, Samuel, tu e teus filhos, vai morrer todo mundo, vocês vão estar comigo amanhã. Samuel falando por intermédio dessa mulher aí. Não foi Samuel, ao contrário de muita gente lê e interpreta mal, presta atenção no que eu vou falar agora. É por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com o que você vê na internet, com a leitura desordenada, né? Sem... Primeiro, já vou dar uma dica para você. Você vai ler as escrituras, ora antes. Pede entendimento, discernimento do Senhor, sabedoria. Porque, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Todas as vezes eu já li discipulado, 1 Samuel, 2 Samuel, por exemplo, eu já li discipulado. Eu poderia muito bem pegar o mesmo material daquela época e colocar, não, eu fiz o estudo tudo novamente. Por quê? Porque, de repente, se tem alguma coisa que o Senhor não me revelou naquele dia, naquele momento, o Senhor vai me revelar agora. E foi exatamente o que o Senhor fez. Estudando novamente, o Senhor me revelou várias outras coisas. Então, o estudo, dessa vez, demorou até muito mais do que eu fiz outra vez. Por quê? Porque o Senhor foi me mostrar mais algumas outras coisas. Então, é importante demais. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão você está tendo um entendimento de uma coisa que não é verdade. E eu vou provar para vocês aqui por que não era Samuel. Tem muita gente que fala que mas era Samuel, ele falou que tinha tirado o reino, que isso, que aquilo. Então, o camarada lê e fala, não tenho certeza. Porque Samuel, de fato, falou coisas semelhantes para Saul. Então, às vezes, a pessoa vai não entender, realmente está certo. Presta atenção aí. Não foi Samuel que apareceu do mundo dos mortos, porque quem morre não retorna. Então já começa por aí. Não tinha como ser Samuel, que pode ser alguma. O cara morreu, não vai retornar dos mortos, né? Fala sério. Mas sim um demônio. A médio viu um Deus que sobe da terra. Samuel foi um homem íntegro e reto diante do Senhor todos os dias da sua vida. Ele não estaria debaixo do abismo. Quem vem de baixo procede do inferno. Então, mas outro ponto aí, completamente equívoco, não era Samuel coisa nenhuma. Samuel, um camarada íntegro, que fez o que fez. E a vinda dos mortos lá debaixo do inferno, fala sério, né? Então, olha para você ver como é que as coisas a gente lê, acha que está entendendo e não está entendendo nada. Mas Saul estava atormentado. Então, o cara atormentado, lembra que eu citei para vocês, acho que na segunda-feira, falando para vocês que ele, inclusive, quando Davi, não sei se foi na segunda, não lembro, mas enfim, ele, quando Davi venceu Golias, ele fala assim, quem é esse rapaz aí? Quem é que venceu? Pergunta para Rabi. Aí ele fala, também não sei. Não, eu fiquei sabendo que é filho de Jessé. Ah, tá. Sabe que Davi tocava harpa para ele quando ele estava... o espírito maligno atacava ele, Davi tocava harpa para ele, sabia quem era. Ele pediu para o pai de Jessé deixar Davi ficar com o pai de Davi, Jessé, deixar Davi ficar lá. Então, era tanta tormenta que o cara não sabia de quem era. Então, aqui para o cara ouvir o que ele quer, entender o que ele quer, era fácil, o cara atormentado. Se Deus não falou com ele, ia falar por intermédio de um médico. Fala sério, né? E ainda mais mexer com os mortos, não tinha nada a ver. Então, mas tem gente que ainda entende besteira, né? Então, Saul, atormentado, transformado, contaminado, compreendeu que era Samuel. Entendeu o que ele queria entender. Ele deduziu, mas claro que não era o profeta Samuel, tanto que aquele espírito disse que no outro dia Saul e sua família estaria com ele. Então aqui eu vou relatar já algumas coisas que acontecem lá na frente,
para provar para vocês que não era, não tinha nem como ser. Aliás, não precisava nem provar isso aqui, porque só saber que Deus não vai falar através de mordo nenhum, né? Ele começa por aí, né? Diz que no dia seguinte ele estaria junto com Samuel. Samuel foi um homem íntegro, reto, está nos braços do pai, não no inferno. Presta atenção. Saul, a maioria já conhece a história de Saul. Saul se suicidou e não foi para onde Samuel estava, com o seio de Abraão. Pelo contrário, ele se suicidou, o suicídio vai para onde? Para o inferno. Jonathan era servo de Deus e não ia para o mesmo lugar do pai dele, ou seja, não ia para o inferno. Então também não ia estar junto com o Samuel, com o suposto Samuel aqui, no mesmo lugar. Porque Jonathan, ao contrário do pai, tinha uma vida íntegra. Você está vendo como que as escrituras deixam bem claro se eu te prestar atenção? Depois fala que os filhos de Saul morreram, que ia morrer todos, iam estar todos os filhos no dia seguinte. Mentira. Teve um dos filhos, Saul, teve um dos filhos dele que não morreram todos. Em 2 Samuel capítulo 2, versículo 8 e 9, relata um dos filhos de Samuel, que até vai tentar o trono aí de Samuel, de Saul. Né? Não Jonathan, mas um outro filho. Então, por aí você já vê. Então, aqui está provado que isso aqui não era Samuel coisa nenhuma, era conversa do camarada aqui que achava que sabia de tudo. Né? Amém? Vamos lá. Portanto, a palavra não se cumpriu, não iria se cumprir, mesmo pois não era um profeta de Deus, mas sim um espírito de mentira. De súbito caiu Saul, estendido em terra, tomando de medo, achando que eram as palavras de Samuel naquele dia, e não comeu, inclusive, pão. Ele falou, não vou comer nada, o cara ficou amedrontado, porque a palavra que o suposto Samuel estava falando para ele, a mãe dele ia morrer, né? Então você imagina. Vendo a mulher que Saul estava perturbado, disse para ele que ele comesse pão, para que ele pudesse ter força para retornar sua viagem, ele e o seu moço. Ele se recusou, mas ela insistiu mais vezes com ele, com os servos dele. Ele comeu, ela preparou um bezerro, 2 bolos asmos, e assim comeram e partiram naquela mesma noite. Então, o que acontece? Comeu, se alimentou, né? Depois de insistir com ele, ele partiu, né? Ele morreu, disse que para ir a feia, né? E aí ele voltou para casa dele, morreu no caminho de fome, né? Capítulo 29, vamos lá. Os filisteus desconfiam de Davi. Vamos lá. Versículo 1 ao 3. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Veja que aqui, Davi, presta atenção aqui, Davi estava com o rei Aquis, que era filisteu. Estava indo para se encontrar com todos os outros filisteus aqui em determinado momento. Presta atenção. Disseram então os príncipes dos filisteus: esses hebreus, o que fazem aqui? Quando se depararam com Davi e os seus homens. Os outros príncipes falaram para aqui: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Muito possivelmente, só de olhar para a camarada do cara já sabia, né? Aí tem estudos que falam que às vezes até por conta da cor e coisa e tal, o lugar que estava aqui era mais sol, enfim, tem tudo aí. Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é esse Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? Coisa nenhuma achei contra ele desde o dia que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Então, o que o rei Aquis aqui começou a defender? Olha, desde que ele desertou, que ele saiu lá de Israel, ele tem estado comigo até hoje, não me fez mal algum, pelo contrário, tem me protegido. Então, que história. Para Aquis parece uma história muito boa. Porém, os camaradas aqui, os outros príncipes aí, não ficaram satisfeitos com essa resposta. Davi continuava aguardando a intervenção de Deus, né, para não ir para essa guerra. Não poderia lutar contra o seu próprio povo. Quando foi questionado quanto à sua lealdade, Aquis saiu em sua defesa, pois ele confiava e gostava muito de Davi. Porém, os príncipes dos filisteus não aceitaram a ida de Davi no meio deles e pediu para que Aquis o enviasse para as terras que ele havia dado, lá voltasse para Ziclac. Olha a intervenção de Deus aí para Davi, né? Davi não queria ir, não sabia como fazer, mas ele estava aguardando o quê? A intervenção de Deus, né? E Deus ia mandar a intervenção. Deus já tinha agido de tantas formas com ele, não ia ser diferente agora. Então, mas Davi estava esperando a intervenção. Os príncipes acharam que melhor não deixar para lá, senão não seria esse aqueles que cantavam: olha, Saul matou 1000, mas Davi matou milhares de mil. Então, aqui os príncipes estavam com medo de deixar Davi ir aí. Por quê? Falou: vai chegar no meio da batalha, ele muda de lado,
nós estamos pego aí, né? Vamos ler o versículo 6 ao 9 aí. Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto. Me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passasses para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes não agradam, se você não está agradando os príncipes. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrade os príncipes dos filisteus. Imagina Davi ouvindo isso, ufa! Ô, meu querido, eu vou com o maior prazer, mas não tem problema não. Que pena, eu queria tanto ir para essa guerra, mas infelizmente, né, se os príncipes não deixam eu ir, eu vou voltar, né? Você imagina. Então Davi disse a Aquis: porém, que fiz eu? O que achaste do teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Olha o que Davi tem a capacidade de falar aqui. O que você achou contra mim que eu não posso ir na guerra com você? Eu cuidar do meu rei, né? Porque até então aqui era o rei de Davi. Poxa vida, o que você achou contra mim que eu não posso ir com você, meu? Respondeu, porém, Aquis e disse: Davi, bem eu sei que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Aliás, eu estou achando que esse rei aqui estava mais convertido do que muito servo de Deus aí. Olha o que ele fala aqui. Falando do Deus de Israel, né? Porém, os príncipes dos filisteus disseram: não suba esse conosco a batalha. Então, aí ele falou: olha, eu pensei da tua lealdade, sei, né, em nome do Senhor, eu sei o que você fez por mim, mas os príncipes não querem que você vá, então eu prefiro que você volte para Ziclague e fique lá. Então Aquis pediu logo na sequência para que Davi levantasse de madrugada, na manhã seguinte, e partisse com seu contingente, o que fez Davi conforme o pedido dos filisteus, e partiram para o vale de Jezreel. Então o que acontece? Na manhã, na madrugada seguinte, Davi pegou todo o povo lá e falou: ó, vamos embora aqui, nós conseguimos uma categoria. Davi tinha conseguido a intervenção de Deus. Deus deu intervenção, veio na hora certa, no momento oportuno. Davi já estava com medo antes, porque sabia que se ele fosse para essa guerra, teria que fazer alguma coisa. E ele não iria, jamais ia lutar pela palavra dele, pela conversa que a gente conhece de Davi, ele jamais iria lutar com o próprio povo dele. Se ele poderia ter matado Saul, que era o rei, e ter eliminado esse povo, ele não fez. Não ia lutar contra o próprio povo hebreu, contra o próprio povo. Então, o que acontece? Ele pega e espera a intervenção de Deus. E aí o Senhor faz com que os príncipes não se agradem dele. E aí o rei Aquis, por mais que gostasse de Davi, por mais que quisesse a proteção de Davi, porque Davi, para ele, significava proteção, ele libera Davi para que Davi fosse embora. E aí Davi, então, volta para Ziclague. E agora, na segunda-feira, nós vamos ver aí o capítulo 30 e 31, que é muito importante, que é Ziclague é saqueada pelos amalequitas. Então, veja que Davi saiu aqui para ajudar o rei. E aí, quando ele volta para a cidade, ele vai ter uma surpresa quando ele chega em Ziclague. Então, se fosse você, para muita gente já conhece, a bispa ministrou esse ano, já acho que umas 2 vezes essa palavra, uma palavra maravilhosa, essa passagem de Ziclague dura, mas ao mesmo tempo a gente vê o que eles vão viver, algo sobrenatural. Então, eu convido você, segunda-feira, estar conosco de novo na Luz da Palavra, às 6 horas da tarde. Eu vou estar ministrando essa palavra de Ziclague, aí, capítulo 30 e 31, e depois, como de costume, nós vamos fazer um resumão de tudo que foi passado no livro de 1 Samuel. Tá? Então, nós vamos fazer o resumo. Eu ia deixar para fazer os 2 no final, mas não vou. Vou fazer tudo agora, se der tempo. Vamos lá. Se der tempo, a gente conseguir terminar a primeira quinzena, dentro da primeira semana, por exemplo, de dezembro. Aí o que eu faço? Eu volto e dou o resumo todinho de 1 Samuel e 2 Samuel de novo. Tá? Faço os 2 aí. Faço do 1 Samuel e 2 Samuel e a gente fecha o ano aí praticamente com 2 Samuel completinho, fresquinho na memória. E aí, quando a gente voltar o ano que vem, volta com o livro novo. Amém? Vamos ver como é que dá na segunda-feira aí, porque essa passagem, o livro não é grande, mas é uma passagem importante. E a gente precisa ler com calma, estudar com calma. É uma passagem maravilhosa essa de Ziclague. Então eu convido você para segunda-feira que eu vou estar esperando vocês. Eu vou estar aqui. Espero que você esteja aí em nome de Jesus. Não esquece de compartilhar essa palavra de hoje, o estudo de hoje. Às vezes você acha que pode não ajudar outras pessoas. Tem tanta gente que gostaria de saber. Então passa para outras pessoas também, compartilha. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. E aí segunda-feira estamos de novo. E depois não esquece que mais tarde tem o nosso promete. Amém? Vamos orar, fecha os olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou.
Obrigado, Pai, por essa palavra que nos foi ministrada, por esse estudo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado mesmo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, quanto o Senhor tem nos acrescentado, Pai, com a Tua palavra, Pai. Que nós, a partir de hoje, não vamos mais pecar por falta de conhecimento, Pai, porque, como diz o profeta Oséias, o povo peca por falta de conhecimento que nós temos adquirido, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que viu online conosco essa palavra hoje, aqueles que vão ver na retransmissão, visita da mesma forma, Senhor, toca, cura, liberta e restaura o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, final de semana extraordinário, debaixo do poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Final de semana tranquilo, Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueça, 9 horas da noite nós temos o Gospel Night. Depois, para algumas pessoas, nós vamos estar no monte à meia-noite. Então, quem puder participar, quem quiser, chama no WhatsApp. Tem um pessoal que já está no WhatsApp, já está no grupo. Quem está participando dos propósitos, está no grupo já. Meia-noite vai estar recebendo. Nós vamos estar orando lá o Senhor para consagrar as 5 sextas-feiras desse mês de novembro. Nós estamos indo no monte na sexta-feira, meia-noite. Então, você pode receber o áudio se você quiser. Se você não estiver no grupo aí do jejum, você passa com o WhatsApp, a gente inclui você, depois você sai. No sábado você sai do grupo, tá bom? Que é um grupo que já existe, que é para quem vai ficar os 52 dias em jejum até o dia 31 de dezembro. Amém? Deixa eu ver quem mais que entrou aí, que eu não falei. A Sorete Siqueira, deixa eu ver aqui mais. Sofia, Mônica Temari, Meire Posteraro, boa noite com muita alegria. Oswaldo, grande abraço. Oswaldo Lisboa. Bom, pessoal, um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Um beijo grande, pessoal. Fica na paz do Senhor.